Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir os exercícios do assunto 11 da apostila, que fala sobre o reino Monera. Então vamos lá. Exercícios de fixação. O organismo A é um parasita intracelular constituído por uma cápsula proteica que envolve a molécula de ácido nucleico. Então ele está falando de que organismo aqui? Se ele é um parasita intracelular e ele tem uma cápsula de proteína em volta dele, então esse organismo A só pode ser o quê? Um vírus, né? Deixa eu pegar a caneta marca-texto aqui. Então esse organismo A é um vírus. E o organismo B tem uma membrana lipoproteica revestida por uma parede rica em polissacarídeos que envolve um citoplasma, onde se encontra seu material genético constituído por uma molécula circular de DNA. Esses organismos são respectivamente, então o A eu já sei que é um vírus e o B só pode ser uma bactéria, porque tem o DNA no formato circular, que é o plasmídio, né? Então isso daí nós encontramos nas bactérias. Então a resposta da número 1 vai ser a letra D de dado, um vírus e uma bactéria respectivamente. Ok? Questão 2. Observa o esquema aqui abaixo. Então aqui nós temos um organismo unicelular, só tem uma célula. Ele tem aqui a membrana plasmática, tem a parede celular. Aqui no citoplasma você encontra esses pontinhos aqui que são os ribossomos, né? Que são aquelas organelas responsáveis por fabricar proteína. E não tem núcleo. Você vê que o material genético aqui, o material genético, que é o DNA, está disperso, está solto no citoplasma. Então, isso aqui é uma célula procarionte. Se não tem núcleo, é uma célula procarionte. Então, esse esquema aqui nada mais é do que uma bactéria, porque os únicos seres procariontes que existem no planeta, né, são as bactérias. Protozoário, fungo, animal e planta são tudo células eucariontes. Então, procarionte somente a bactéria e aqueles que compõem, o reino Monera, que estão junto com as bactérias, que são tipos de bactérias, que são as cianobactérias e as arqueobactérias. Então, se for bactéria, é procarionte. Todos os outros vão ser eucariontes, tá? Então fica até fácil de gravar. Procarionte é só bactéria. E vírus, por não ter célula, ele é acelular, então não entra nessa classificação, ok? Então a resposta da número 2 vai ser a letra A. Questão 3. Em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino Monera? Então, todos os indivíduos do reino Monera têm que ter o quê? Tem que ter ausência de carioteca, certo? Porque eles são procariontes, não tem aquela membrana que reveste o núcleo, portanto não tem núcleo. Então ele tem ausência de carioteca. Então todos os indivíduos do reino Monera, são procariontes. E por eles terem muito ribossomo, olha só a figura da questão anterior, esses pontinhos aqui, são os ribossomos. Por possuírem muito ribossomo, se é uma organela que faz síntese proteica, ou seja, fabrica proteína, então a alternativa correta aqui nesse caso vai ser a letra B, a ausência de carioteca, porque eles são, procariontes, e capacidade de síntese proteica, porque a única estrutura citoplasmática que ele vai ter ali é o ribossomo, que faz justamente proteína. Questão 4. Bactérias causadoras de infecção com pus e que são vistas ao microscópio como um grupamento de glóbulos em cacho certamente são. Então a palavra-chave aqui é grupamento. Então todas as bactérias estão ali grudadinhas, formando uma estrutura que se parece com um cacho, como se fosse um cacho de uva, Então, qual é a morfologia que apresenta, morfologia externa que a bactéria apresenta quando ela está aglomerada formando cachos? É o
Staphylococcus, tá? Então a questão aqui 4 vai ser a letra A. Questão 5. Em relação à morfologia, as bactérias com as formas esféricas, ou seja, que formam uma bolinha. Então, as esféricas são os cocos. Em forma de bastão, pode ser bacilos, pode ser bastonetes, né? Em forma de cacho de uva, como a gente já viu na questão anterior, é o Staphylococcus. E em formato de colar, ou seja, uma bolinha do lado da outra, como se fosse aquele colar de pérola, né, que a sua avó usa, é um Streptococcus, tá? Então a resposta da número 5 também vai ser a letra A. Aí aqui eu coloquei até uma figura para a gente relembrar isso. Porque você vai perguntar assim, professora, eu preciso decorar esses nomes e essas estruturas? Sim, porque na prova vai cair ou em forma discursiva igual essa questão, né, falando assim, ó, esférica, bastão, cacho de uva ou colar, ou pode se colocar uma figura semelhante a essa e pedindo para você colocar o nome, né, da morfologia. Então, lembrando, ó, cocos são essas bolinhas aqui, ó. São várias bolinhas soltas. Se tiver uma bolinha do ladinho assim da outra, formando duas bolinhas unidas, aí nós chamamos de diplococo. Mas quando são coquinhos assim, ó, bolinhas separadas, é somente coco, tá? Aqui, ó, o diplococo aqui, ó, são duas bolinhas unidas aqui. Então, nós podemos ver soltas ou juntas em grupinhos de 2 em 2, que aí vai ser diplococos, ou uma do ladinho da outra assim, ó, formando uma carreirinha, como se fosse um colar de pérola mesmo. Aí vai ser Streptococcus, ou também ela pode estar toda aglomeradazinha assim, ó, formando como se fosse um cacho, né, igual um cacho de uva. Aí vai ser Staphylococcus, tá? Então esse aqui são as morfologias em relação aos cocos. Pode ser coco, diplococo, streptococo ou estafilococo. Agora, quando tem o formato de um bastãozinho, algo compridinho, né, como se fosse um bastão ou um bastonete, então eu posso chamar de bacilo, tá? Aqui, ó, que pode estar soltinho assim, ó, desse jeito, ou grudadinho um no outro, tá? Que aí também pode ser chamado de streptobacilo. Mas geralmente a gente encontra mais assim, ó, soltinhos um individualmente assim do outro, tá? Aí nós chamamos de bacilo. Ele pode ser flagelado, tá? Igual tá aqui, ou grudadinhos assim um no outro, igual tá aqui embaixo, tá? Aí aqui também a gente pode chamar de esporos bacterianos. E se ele tiver o formato de uma vírgula, como se fosse uma vírgula, aí a gente chama de vibrião. Ou também ele pode ter o formato, né, de espirilo, como se fosse um saca-rolha, né, ou uma molinha, ele é todo enroladinho. Então ele tem o formato de espirilo ou também chamado de espiroqueta, tá? Então essas são as morfologias que nós encontramos em relação aos tipos, né, da bactéria. Agora entrando nos exercícios propostos. Número 1. Luiz, soldado da Polícia Militar, foi chamado pela Defesa Civil para prestar assistência de emergência a crianças que se encontravam ilhadas em uma escola devido a intensas chuvas. Sua missão foi um sucesso, apesar da forte correnteza que teve que enfrentar para resgatar crianças com água acima da cintura. Passados 12 dias, várias delas e Luiz apresentaram sintomas característicos de uma grave doença transmissível por contato da pele com água contaminada com urina de animais infectados. Então, a palavra-chave aí, no caso a frase-chave, né, é ó, doença transmissível por contato da pele com água contaminada com urina de animais infectados, que muitas das vezes aqui, né, urina de rato. Então, como nenhuma criança bebeu água contaminada, pode-se suspeitar que o provável agente etiológico, né, que no caso aqui é uma bactéria,
da doença seria o quê? Então, a bactéria que é transmitida pela contato com a pele, né? Então a bactéria ela vai penetrar a pele. Não foi o caso de ingerir água contaminada, né? As crianças aqui, ó, nenhuma criança bebeu água contaminada, então foi pelo contato com a pele. E essa bactéria veio de uma origem aqui, ó, de urina de animais infectados, né? E geralmente você vê, né, o esgoto, enchente, você vê muito rato nesses locais. E a urina do rato tem uma bactéria que entra na pele, né, e causa ali a doença chamada leptospirose. Então aqui o agente etiológico é uma bactéria, né, denominado o que? Leptospira. Então a resposta aqui, ó, vai ser a letra B de bola, ok? Então tem que ter muito cuidado quando acontecer enchentes, né, de não sair, né, entrando nessa água suja, você não sabe o que tem ali. Pode ter vírus, pode ter bactérias e assim por diante. Então tem que ter muito cuidado. Questão 2. Recentemente surgiram casos de botulismo devido à ingestão de palmito contaminado. Essa doença ocorre por ação de... Então, botulismo é uma doença provocada por bactérias, tá? Presentes em enlatados ou aqueles alimentos em conserva, como deu aqui o exemplo, né, do palmito contaminado. Então, o palmito ele vem dentro de um pote, né, que é em conserva, e ali por falta de higiene do local onde isso é acondicionado, a bactéria cresce ali dentro daquele pote de conserva, contamina o alimento e quem se alimentar, né, daquele alimento contaminado vai adquirir, né, essa bactéria e vai ter ali o botulismo. É uma doença que ataca principalmente o sistema nervoso da pessoa, né? Então tem que ter muito cuidado com esses enlatados e alimentos em conserva, porque podem estar contaminados com essas bactérias que provocam o botulismo. Questão 3. O micro-organismo Vibrio cholerae, causador, né, de um quadro de diarreia intensa, conhecida como cólera, é um tipo de organismo unicelular. Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de organismo e o reino a que ele pertence, né? Então, se está falando de cólera e se é um organismo unicelular, por que eu fiz questão de grifar esse unicelular? Porque você pode, de repente, confundir, né, a cólera, que, por exemplo, você ficar com dúvida se é causada por vírus ou por bactéria. Mas como é que eu tenho certeza que essa cólera aqui ela é causada por bactéria? Porque está falando aqui que é unicelular. Lembra que vírus ele é acelular, não tem célula, então não pode ser por vírus. Então essa cólera aqui, né, é bactéria. E a bactéria pertence a que reino? Ao reino Monera, tá? Então a resposta aqui é a letra A. Questão 4. Seres vivos capazes de se desenvolver em meios onde outros não conseguem, por possuírem características adequadas para isso, como a capacidade de realizar fotossíntese e de fixar o nitrogênio atmosférico. Essas referências são feitas às bactérias, né? As bactérias, elas podem fazer fotossíntese? Podem. Tá? Tem algumas bactérias que fazem fotossíntese e tem umas que fazem até um outro processo muito parecido com a fotossíntese, que é a quimiossíntese. Só que a quimiossíntese ocorre na ausência de luz e a fotossíntese, né, ocorre na presença de luz. Então, bactérias podem fazer tanto fotossíntese como quimiossíntese, que é um processo semelhante, né? E elas são... Algumas, né, não todas, mas algumas fixam o nitrogênio, né, na atmosfera. É só você relembrar isso naquele estudo da ecologia, né, que nós estudamos o ciclo do nitrogênio. Né, tem vários ciclos, ciclo da água, do carbono, do oxigênio, e o do nitrogênio
Quem vai fixar o gás nitrogênio que tem na atmosfera nas raízes das leguminosas, né, que são aquelas plantas, né, como feijão, lentilha, soja, por exemplo, são essas bactérias. E também transformar nitrato em nitrito para que as plantas que estão ali, né, consigam também absorver e também passar para os próximos níveis tróficos da cadeia alimentar. Então são as bactérias que vão fazer essas transformações, além de fixar o nitrogênio nas raízes dessas plantas e no solo também, e também transformar esse nitrato, nitrito também de volta para a atmosfera em forma de gás nitrogênio novamente. Então todo o ciclo do nitrogênio, ele só acontece graças a quem? As bactérias, tá? Então quem faz esse tipo de processo são as bactérias. Questão 5. As infecções respiratórias são frequentes durante o inverno. Tosse, espirro e coriza, corrimento nasal são sintomas observados nas pessoas infectadas. Utilizando os conhecimentos que você possui sobre o assunto, não está correto afirmar que... Então, ele quer o que está errado, tá? Então, vamos lá. Vírus, bactérias e fungos são os causadores mais frequentes de tais infecções? Sim, né? Temos aqui o vírus da influenza, que provoca a gripe. Algumas bactérias também podem provocar esses sintomas, como até mesmo a bactéria da pneumonia, né? Que que vai provocar ali, a pessoa ter um quadro de pneumonia, ou até mesmo transformar numa tuberculose, também é bactéria que faz isso. E algumas infecções fúngicas também provocam, né, ali secreções, corrimentos nasais e etc. Então tá certo. Letra B. Os antibióticos são eficientes na cura de bacterioses e viroses respiratórias? Lembra, antibiótico, ele só serve para matar bactéria. Vírus, antibiótico não faz nem cosquinha, tá? Então, se você tem uma virose e toma antibiótico, não vai adiantar de nada. Então, essa aqui está errada porque ele falou que antibiótico serve para curar bactéria e viroses. Não, viroses não vai acontecer nada. Bactéria sim, e claro, existe o antibiótico certo para cada bactéria também, tá? Então, tem que saber ali qual o antibiótico que vai ser usado para matar a bactéria, não é qualquer antibiótico que pode ser tomado. Então a resposta aqui, ó, é a letra B. Tá errado porque ele considera a virose como um antibiótico para tratamento de virose e não é o que acontece. As outras duas estão certas, ok? 6. Durante um exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular procarionte e que pode ser combatido com o uso de medicamento conhecido genericamente como antibiótico. O médico descreveu um organismo classificado como, se é um organismo unicelular, só tem uma célula. Procarionte significa que ele não tem núcleo. Né? Então, aqui, únicos que são representantes do reino, né, Monera, que são procariontes, e que os antibióticos são usados para matar esses organismos, só está falando de quem? Né? Do reino Monera, que é justamente a bactéria. Tá? Agora, legal é o médico falar isso tudo aqui para uma pessoa, né? Claro que ele nunca vai fazer isso, porque as pessoas nem todas sabem isso daqui. Tá? Então, assim, claro, é uma questão de prova, né? Então, aqui, ó, organismo unicelular, procarionte, que são usados antibióticos para matar esses organismos, então é o reino Monera, que são as bactérias, ok? Questão 7. Um grupo de pessoas deu entrada em um hospital após ingerir um bolo de aniversário comprado em estabelecimento comercial. O diagnóstico foi intoxicação por uma bactéria do gênero Salmonella. Essa Salmonella aqui, ela costuma provocar uma diarreia muito forte na pessoa, tá? E intoxicação alimentar. Então, se está falando de uma bactéria, a bactéria é um ser que você consegue ver a olho nu? Não, você tem que ter o auxílio de um microscópio. Então, é um organismo microscópico.
ele é unicelular, né? E não tem núcleo, é um procarionte. Então a resposta aqui da número 7 vai ser a letra B, né? Um organismo microscópico, unicelular e procarionte, tá? Então tem que ter muito cuidado com o que você come por aí, né? Se for um local que não tenha muita higiene, ou você tem costume de comer coisas assim na rua, né? Hambúrguer, cachorro-quente, essas coisas que são vendidas assim na rua, não tem às vezes higiene. Então você pode estar comendo um alimento contaminado pela salmonela e depois, né, você vai ter uma baita de uma intoxicação alimentar, junto também com uma diarreia muito forte, né? Então tem que ter muito cuidado com os alimentos que a gente come, principalmente em lugares que não tem muita higiene ou na rua. Então a resposta da 7 vai ser a letra B de bola. Questão 8. Ao longo da história humana, uma das principais doenças sexualmente transmissíveis tem sido a sífilis. Atualmente, milhares de novos casos anos são registrados em muitos países. Sobre as DSTs, foram apresentadas as afirmações seguintes. Aí ele pede para a gente achar as que estão corretas, né? Então vamos lá. A sífilis é uma doença causada por uma bactéria? Sim, né? Que é o Treponema pálido. É o nome dessa bactéria que causa sífilis. 2. Uma mãe portadora de sífilis pode transmitir a doença ao feto durante a gravidez? Pode, né? Pode ser durante a gravidez ou até mesmo durante o parto, tá? Então pode sim. 3. Além da sífilis e da AIDS, gonorreia e úlcera de Bauru ou leishmaniose são doenças sexualmente transmissíveis que também ocorrem no Brasil? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, né? E o agente etiológico ali é uma bactéria. A AIDS também é uma doença sexualmente transmissível, só que o agente etiológico é um vírus. A gonorreia também é uma doença sexualmente transmissível, que é causada por bactéria. Agora, a úlcera de Bauru, né, ou também, né, a leishmaniose, né, chamada leishmaniose cutânea, que provoca uma ferida chamada de úlcera de Bauru, não é uma doença sexualmente transmissível. O vetor dessa doença, inclusive, é um mosquito. O mosquito pica a pessoa ou um animal e transmite ali, né, no caso, o protozoário que vai causar ali a doença chamada de leishmaniose. Então, essa 3 aqui, ó, a úlcera de Bauru, não é doença sexualmente transmissível. Então, só a 1 e a 2 é que estão corretas, letra C. Ok? Questão 9. As cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para o ser humano. No tratamento da água servida à população, os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desses organismos, é correto afirmar que são cianobactéria é um tipo, né, de bactéria, então também pertence ao reino Monera. Se pertence ao reino Monera, ela é procarionte, tá? Então, eucarionte nunca vai poder ser. Então, nenhuma dessas 3 aqui, ó, você já elimina 3 logo de cara, né? Nenhuma dessas 3 aqui vai ser porque cianobactéria do reino Monera é procarionte. Então, você pode ficar aqui entre a letra A e a letra B, né? A cianobactéria, ela faz fotossíntese, então é um ser fotossintetizante. Então, a resposta aqui vai ser a letra B de bola. Ok? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a cianobactéria e a arqueobactéria, que são outros 2 tipos de bactérias presentes no reino Monera. Deixa eu só terminar de corrigir aqui a questão número 10, aí eu já vou falar sobre isso, tá? Então vamos lá, questão 10. O uso inadequado de antibióticos torna-os menos eficazes no tratamento de infecções. Isso se deve ao quê? Então, olha só, se o médico passou para você, vamos supor que você está com uma infecção de garganta ou de urina, qualquer infecção, vamos falar de garganta, estou com a garganta inflamada. Você vai ao médico, o médico passa para você um antibiótico,
né, para você tratar ali e matar aquelas bactérias que estão causando a infecção. Ele pede para você tomar o antibiótico por 7 dias, de 12 em 12 horas. Esse foi ali o tratamento que o médico passou. Aí você vai na farmácia, compra o antibiótico, chega em casa, toma direitinho 1 dia, 2 dias. No terceiro dia, sua garganta já melhorou. Aí o que você vai fazer? Para de tomar o antibiótico, que já melhorou, para que eu vou ficar tomando, né? Ou então esquece de tomar, alguma coisa assim. Só que 3 dias, né, não foi o suficiente para matar todas as bactérias. Matou algumas, né, e outras pararam só de se multiplicar, de fazer reprodução, porque o antibiótico, né, ele destrói a membrana plasmática da bactéria, inibe ela fazer ali também síntese de proteína, então ela fica parada, estagnada, sem se multiplicar, mas ela ainda não morreu. Então, como ela não está se multiplicando, ela não está causando aquela coisa, aquele mal-estar, né, na pessoa, ou dificuldade de engolir, no caso da infecção da garganta. Então, ela parada, estagnada ali, não morta ainda, mas só parada, não está se reproduzindo, os sintomas já são aliviados. Aí a pessoa para de tomar um medicamento. Só que ela para de tomar antibiótico, daqui a pouco a bactéria vai fazer o quê? Vai se refazer, né, se restabelecer, se multiplicar novamente e causar infecção, né, voltar à infecção. Aí a pessoa vai no médico e fala: esse antibiótico que você passou aí para mim não valeu de nada não, doutor, porque eu continuo sentindo as mesmas coisas. Aí o médico, o que ele vai fazer? Vai passar um antibiótico mais forte, já que aquele não deu certo, né? Ele está achando que você tomou tudo direitinho. Aí ele vai passar um mais forte. Com isso, o que vai acontecer? A mesma coisa. Daqui a pouco, essas bactérias aí vão ficar resistentes a esses antibióticos, ou seja, o antibiótico não vai matar mais ela, e ela vai fazer o quê? Além de ficar resistente, passar essa informação para as células filhas, né? Ou seja, na hora da reprodução, ela passa essa informação através do plasmídio para as outras bactérias. Daqui a pouco, nenhum antibiótico mais vai fazer efeito e você não vai ter mais como tratar a sua infecção, e pode provocar até a morte do indivíduo, porque não tem mais remédio nenhum que dê certo, né? Então, essa seleção das linhagens bacterianas resistentes ao antibiótico, né, é o que está deixando muito médico aí de cabelo em pé para tentar, né, ajudar algumas pessoas que chegam no hospital com certas infecções, né? Então tem que tomar um antibiótico no horário certo, no tempo certo, para que não aconteça essa resistência, ok? Então, sempre que o médico passar o medicamento, né, para vocês, por 14 dias, por 7 dias, não importa o tempo, tem que tomar direitinho, tá? Para que possa fazer o efeito correto, né, ali do medicamento, principalmente falando-se, né, de bactérias que podem ficar resistentes. Aí agora falando um pouquinho mais sobre os outros tipos de bactérias, né? Porque o reino Monera, na verdade, nós temos ali 3 representantes dentro do reino Monera, que são as bactérias em geral, tem as cianobactérias e as arqueobactérias, e elas também fazem parte de um domínio chamado bactéria, tá? Então elas pertencem ao domínio bactéria e ao reino Monera. Então todas elas são procariontes, tá? Não tem ali a membrana que reveste o núcleo, que é a carioteca. As cianobactérias também são conhecidas como algas azuis, apesar delas não serem algas, tá? Isso aqui é uma nomenclatura até de forma errada em relação às cianobactérias. Elas não são algas, elas são bactérias. Existe diferença muito grande entre esses dois organismos. As algas pertencem ao reino protista e as bactérias, né, pertencem ao reino Monera. As bactérias são procariontes e as algas são eucariontes. As bactérias pertencem ao domínio bactéria
e as algas pertencem a outro domínio chamado Eucária. Então são classificações e organismos totalmente diferentes um dos outros. Agora não sei por que chamam elas de algas azuis. Talvez porque microscopicamente tem uma certa semelhança, só visualmente, mas morfologicamente e fisiologicamente e até mesmo em relação, né, a características genéticas não tem nada a ver uma com a outra, tá? Então, elas são conhecidas como algas azuis, mas não são algas, são bactérias, tá? São seres autotróficos porque eles fazem o seu próprio alimento, né? Podem fazer o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Que é a maneira principal que eles adquirem alimento através da fotossíntese. Se reproduzem por bipartição, ou seja, aqui do lado tem uma figura, né? Então, cada bolinha dessa daqui pode se dividir em duas, né? Então, tem aqui uma célula, ela vai fazer uma bipartição, se dividir em duas, né? E ali gerar indivíduos novos. Vivem em ambientes aquáticos, pode ser de água doce, marinho ou também no solo úmido. Você encontra as cianobactérias. E elas têm ali uma importância ecológica, porque se fazem fotossíntese, elas produzem oxigênio para o ambiente, né, que é o produto ali final, um dos produtos finais da fotossíntese, mas elas também podem provocar problemas aos seres humanos, porque elas liberam toxinas na água e contaminam a água. Olha essa foto aqui, né? Tá vendo esse caldo verde aqui, né? Não é capim não, isso aqui é um lago e tá cheio desse caldo verde. Olha aqui a mão da pessoa, tá até de luva, né, para poder mexer aqui, porque essa água tá altamente tóxica. Então, se você entra em contato com essa água ou ingere essa água, pode provocar ali, né, a toxina que essas cianobactérias liberam podem ter efeito hepatotóxico, ou seja, intoxicar o seu fígado, ou também ter efeito neurotóxico, que pode ali, né, provocar problemas no seu sistema nervoso, tá? Então, essas toxinas, né, têm um efeito tóxico, principalmente nesses dois órgãos aqui, né? O sistema nervoso, no caso, ele vai atacar o cérebro e o fígado, né, que é o sistema hepático. Ok? Então, elas têm importância porque liberam oxigênio através da fotossíntese, mas também em grande quantidade, como está aqui, né, vista na foto, libera toxina que contamina a água e quem ingerir essa água, entrar em contato com essa água, vai se intoxicar, né, dessas duas maneiras aqui. Ok? Então, essa é um pouquinho de informação a respeito da cianobactéria. Mas dentro do reino Monera não tem só as bactérias e as cianobactérias, tem também as arqueobactérias, né? Então são seres procariontes também, pertence só que ao domínio Archaea. Ele tem um domínio próprio só para ele, né? Que são as arqueias. Essas bactérias aqui, elas são aquelas bactérias que vivem em lugares que você, tipo assim, pensa que não teria vida naquele local. Ah, aqui não tem vida, não tem ser vivo aqui, porque ou é quente demais, ou é salino demais, né, muito sal, então aqui não tem vida. Engana-se você, né? Porque as arqueobactérias são aqueles seres que geralmente vivem em lugares extremos, né? Inóspitos à vida. E eles são classificados de três formas. Existem as arqueobactérias do tipo halófita, que elas vão habitar lugares, né, com muito sal, né? Pode ser sal de cálcio, de magnésio, de sódio, etc. Então são lugares muito salinos, né? Hipersalinos, né? Então ali a salinidade é muito alta e eleva essa concentração. E ou também, né, em alimentos que são conservados em salmoura, né? Tipo carne seca, por exemplo, carne de sol, que o pessoal coloca muito sal para desidratar. As arqueobactérias conseguem sobreviver nesses ambientes, principalmente do tipo halófita, tá? Então, você pensa assim, ah, que não tem micro-organismo? Depende, né? Se tiver uma arqueobactéria ali, ela aguenta esse ambiente, né, com grandes concentrações, né, de sais, do tipo halófita. E tem também a do tipo termófila. Essa daqui, ela aguenta a temperatura
bem alta, acima de 75 graus Celsius, né? Então você vê assim, eu vou esquentar alguma coisa ou ferver alguma coisa para tentar matar os micro-organismos ali. Se tiver uma arqueobactéria nesse local, né, ela pode sobreviver, né? Aqui tem uma foto aqui embaixo, né, de um geyser, que é justamente esse local aonde vem água lá do centro, praticamente do centro da Terra, né? E essa água que ela sai com uma pressão muito forte e com uma temperatura também muito elevada, porque vem lá do centro da Terra. Então aqui nesse ambiente você pensa assim, um ambiente com a temperatura muito elevada, então não vai ter ali micro-organismo. Pode ter as arqueobactérias do tipo Thermophila, né? Foi encontrado até as arqueobactérias desse tipo aqui em lava de vulcão. Imagine, né, a temperatura como deve ser alta ali, e tinha micro-organismos desse tipo. E existe também as arqueobactérias do tipo metanogênicas, que são aquelas que vivem, né, em pântanos, por exemplo, com a produção de gás metano, ou também, né, em ambientes ricos com gás sulfídrico, tá? Então, altamente ácido ali, né? E com a produção também desses gases que geralmente você encontra nessas regiões pantanosas. Então, você tem ali o tipo de bactéria que é a arqueobactéria metanogênica, ok? Então, é só para vocês verem que existe, né, muita informação a respeito desse grupo. Você pensa que é um grupo pequeno, só bactéria, não, mas existe muita coisa envolvida ali, né? E interessante também ao mesmo tempo, ok? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto. Tchau, tchau!